Sou o Vicemir Nuziuni, principal do dia. Hoje falaremos sobre a situação na linha de frente, que para a Ucrânia está um pouco pior do que dizem os próprios meios de comunicação ucranianos, especialmente o Telemaratona. Por exemplo, aqui é dito que há problemas agora em Kramatorsk, em Konstantinovka e em algumas outras regiões. Vamos ver agora para que serve tudo isso e por quê. Veja, agora Zelensky, com essas cartas e ataques, conseguiu fazer com que o espírito de Anchorage já tenha deixado as negociações. E Putin, como antes, exige a libertação das regiões que foram incluídas na Constituição russa, regiões ucranianas, sob controle das Forças Armadas da Ucrânia. Antes parecia que haviam acordado com Trump a retirada da região de Donetsk, restando apenas 20 ou 25% sob controle da Ucrânia e a divisão pela linha de contato atual. Zelensky conseguiu uma vitória negativa. E agora, o que acontece? Agora, se de repente a Rússia conseguir avançar, Zelensky se depara com uma situação complicada, em que terá que ou ceder ainda mais alguma coisa, ou lutar. Novamente, até o último momento as opções não mudaram muito, mas a situação piorou significativamente. E ela continua piorando a cada dia, porque agora as Forças Armadas da Ucrânia controlam apenas territórios no norte da região de Donetsk, com centro em Kramatorsk e Slaviansk. Cumprir as ameaças do Kremlin exige capturar essas cidades, que sustentam praticamente toda a defesa das Forças Armadas da Ucrânia no Donbass. O principal para a Rússia agora é isso. E os especialistas nos dizem que todas as outras tentativas de ofensiva não têm absolutamente nenhum significado estratégico. Ao criar uma zona de amortecimento nas regiões de Kharkiv e Sumy, mas na batalha por Kupiansk, na região de Kharkiv, não haverá nada parecido com uma vitória no espírito de Anchorage. Por isso, as Forças Armadas da Ucrânia concentraram suas principais forças justamente nas regiões de Donetsk e Zaporizhia. E agora o objetivo do Kremlin é se aproximar dessas regiões. Aqui vemos um mapa relativamente novo. Mapas recentes podem estar no Deep State, mas nem tudo é publicado lá. Por isso, conseguir informações totalmente novas é um mistério. Mas, novamente, a situação é péssima. Agora, por exemplo, ocorre o ataque a Konstantinovka. Após meses de combates, no final de 2025, as Forças Armadas da Federação Russa capturaram Tretskaya e começaram o ataque a Konstantinovka. Esta é a cidade mais ao sul, justamente da aglomeração de Kramatorsk. Em termos de área, ela é maior do que Pokrovsk, que já foi capturada até o momento. E aqui é preciso voltar novamente à questão de por que tudo isso é importante. Bem, porque essas cidades-fortaleza foram preparadas durante muitos anos. Desde 2014, ou talvez até antes. Depois delas, bem, não é exatamente steppe, mas de qualquer forma, quase não há nada que possa ser considerado fortificações. E como a linha de fortificações fica para trás, as Forças Armadas da Ucrânia ficam à frente em caso de captura. O mesmo vale para Konstantinovka e outras cidades. Quase não resta nada a que se possa agarrar. Consequentemente, a guerra pode mudar seu caráter de algo mais ou menos estável. Isso se aproxima de um sinal negativo, quando será preciso recuar, recuar, recuar todos os dias. Também é importante reconhecer as Forças Armadas da Ucrânia, que conseguiram conter as tropas russas por muito tempo perto do sul de Konstantinovka. E as posições ucranianas no sul ainda permanecem até agora. Atualmente, os combates estão acontecendo por Vivampoli, entre Toretsk e Konstantinovka. Mas esses grupos já foram contornados pelas Forças Armadas da Federação Russa, que avançaram com sucesso pelas extremidades oeste e leste da cidade. Nas últimas semanas, as tropas russas no sudoeste de Konstantinovka conseguiram romper as posições ucranianas no subúrbio. E isso já está sendo relatado até mesmo por fontes ucranianas. E eles chegaram à parte noroeste da cidade através da vila de Ilinovka. Agora vou mostrar para vocês um mapa aproximado de tudo isso. Novamente, é preciso entender que a situação está mudando, e o que estamos vendo agora é o mapa mais atualizado. Em poucas horas já pode estar desatualizado. Aqui está mostrada Ilinovka. Aqui é mostrado por onde as tropas russas passaram. E aqui está a expansão gradual. Aqui também está a fábrica, que também pode ser considerada uma fortaleza, e algumas outras instalações. Quanto menos dessas posições restarem para a Ucrânia, mais difícil fica resistir. Outro grupo russo, que avançava pela periferia leste de Konstantinovka, saiu pelo subúrbio de Novodmitrovka em direção ao centro. Acabei de mostrar isso novamente. Enquanto isso, grandes grupos das Forças Armadas da Ucrânia ficaram atrás das tropas russas, recebendo suprimentos aéreos com drones pesados. E não podemos esquecer dos próprios drones, que estão em constante aprimoramento.
A carga de munição está aumentando, assim como a velocidade. Muitas coisas que antes pareciam impossíveis agora estão aumentando. Em muitos aspectos, analistas dizem que esse atraso na ofensiva da Federação Russa, antes muito ativa, isso é resultado do uso pela Ucrânia de drones modernos e, principalmente, da tática de combate com esses próprios drones contra forças inimigas superiores. Bem, nem sempre superiores, mas frequentemente. E, no final, cria-se uma linha da morte. Algo como uma faixa da morte, com profundidade não de algumas centenas de metros, ou até alguns quilômetros, mas de 30 quilômetros, ou até 100 quilômetros. Agora dizem que existem essas faixas tanto do lado da Ucrânia, quanto do lado da Rússia. E nada vivo pode sobreviver lá, se entrar. Se sobreviver, é com extrema dificuldade, sem falar em tanques, veículos autopropulsados e outras coisas do tipo. Agora, quanto menos equipamentos, quanto menores os grupos de pessoas que se movem em ambas as direções, mais seguro é, porque antes não era assim. Antes uma multidão enorme avançava e se concentrava em uma área. Agora, com tantos drones, ninguém avança e tem medo até de sair da trincheira. É como quando eu assistia filmes de guerra soviéticos antigamente, e lá mostravam que mesmo sob fogo cruzado intenso, com a artilharia ajustada, dava para correr rapidamente de uma cratera para outra. E depois, bem, as balas assobiavam. Agora não dá mais para se esconder em crateras, pois drones podem atacar de cima, cair ou causar outros problemas. E é isso. Por isso, hoje em dia, esses lugares também não podem ser considerados abrigo. Valas, trincheiras, crateras sem cobertura, nem mesmo a cobertura salva. Resumindo, nessas condições desfavoráveis, como em Toretsk, as tropas ucranianas podem resistir. Eles não resistem por muito tempo, como vemos agora. Além disso, os russos se infiltram rapidamente e isso influencia a defesa. Ou seja, por um lado, as tropas ucranianas tentam resistir por um tempo considerável. E por outro lado, as tropas russas, com grande experiência, avançam infiltrando-se, cercando ou interceptando as forças militares da Ucrânia. Acaba sendo novamente algo parecido com um Zugzwang. E agora justamente o exército russo, pelo que dá para entender, novamente tem vantagem, como eu falo neste vídeo. A captura de Konstantinóvka é necessária para o exército russo acumular forças nos bairros urbanos, e assim continuar a ofensiva ao norte, em direção a Kramatorsk, passando por Drushkovka. Aliás, é isso que as tropas presas perto de Drushkovka aguardam. Se reunirem, vai ser um inferno para quem está defendendo ali. Além disso, ainda temos Slaviansk e o ataque a ele com a tentativa de captura. O que os analistas estão dizendo sobre isso? As tropas russas, que capturaram Seversk em 2025, continuam avançando ao longo do rio Seversk Donets. Aliás, eu estive lá, é um lugar maravilhoso. E lá há mosteiros subterrâneos e acima do solo, foi muito interessante lá. Agora, claro, é interessante. Tudo bem. Em direção a Slaviansk, presumia-se que essa operação seria apoiada pelo grupo que atua na margem oposta do rio e que tenta capturar a cidade de Liman. Mas esse grupo não só não cumpriu a tarefa principal, como também ficou preso e ainda perdeu algumas posições que já haviam sido conquistadas antes. Consequentemente, isso tem um enorme impacto no avanço das tropas. E essas tropas desaceleraram justamente agora ao sul do rio Seversk Donets. O avanço está acontecendo de forma muito lenta lá. O avanço russo foi interrompido na região de Krivaya Luka. O avanço entre o rio e o canal Seversk Donets-Donbass continua. As tropas russas estão agora concentradas na captura da vila de Raya Alexandrovka. Acho que você já ouviu falar dela. Ela cobre Slaviansk pelo sudeste. Mas no geral, se olharmos para a situação como um todo, a velocidade do avanço das tropas russas nesta região diminuiu significativamente desde a captura de Seversk. Mas pode acelerar se a defesa das forças armadas da Ucrânia ao sul, perto de Konstantinóvka, continuar se degradando. Além de tudo isso, a situação é muito difícil no leste da região de Zaporizhia. Aqui está a própria região de Zaporizhia. Mostra aproximadamente onde cada coisa acontece. E a situação aqui é a seguinte para nós. Já faz alguns meses que as tropas da Rússia estão avançando pela cidade de Gorodok, mais perto da principal fortaleza das forças armadas da Ucrânia. No centro de Zaporozhye está a cidade de Orekhov. Lá estão concentradas as principais forças. É também uma conglomeração. Se algo acontecer com ela, depois será muito pior. Entendendo isso,
as tropas ucranianas continuam mantendo muitas posições nessa região. Após ataques ucranianos na fronteira de Dnipropetrovsk e Zaporizhia, no inverno e início da primavera, eles romperam a barreira russa por 10 a 15 quilômetros. O avanço das forças armadas da Federação Russa foi interrompido perto de Gulepoy. O comando russo, naquela época, foi obrigado a transferir grandes forças para deter as tropas ucranianas. E isso permitiu realmente deter o avanço ucraniano, mas também retardou o avanço russo. E agora lá existe uma situação complicada, que pode ser caracterizada como nem nossa, nem de vocês. Aqui vemos um mapa das ações e o avanço das forças armadas da Federação Russa. Isso tudo diz muita coisa. Ainda não foi possível eliminar completamente a bolsa que se formou como resultado dos ataques ucranianos na fronteira entre as regiões de Dnipropetrovsk e Zaporizhia. A Federação Russa e o Comando Russo agora estão tentando resolver o problema de cobrir o flanco norte em Rehovorekov para o grupo de ataque de uma maneira radical, atacando no vilarejo de Pokrovska. Este é o principal centro logístico das forças armadas da Ucrânia na região. Os soldados de assalto da Federação Russa, no fim de maio, chegaram ao rio Volkhia. Isso fica ao sul, bem próximo de Pokrovska, e os combates de encontro nesse flanco continuam. Quanto ao exército, o 5º Exército de Armas Combinadas, tendo recebido reforços vindos de Pokrovska, retomou agora o avanço para o leste em direção a Orekovo. Isso é muito perigoso para as forças ucranianas. No início de junho, as forças armadas da Federação Russa chegaram à linha Cherevnoy, Ogulia, Polskaya, Verkhnaya Tercia e Vozdvizhevka. Ou Vozdvizhevka. Vozdvizhevka, provavelmente, me desculpem. Após capturarem as 4 aldeias, podem avançar para a retaguarda das forças ucranianas em Malaya Tokmashka e Orekovo. Aqui não há nada simples, claro. Não há soluções nem de um lado, nem do outro. Tudo está extremamente complicado, está piorando. Tudo isso, de novo, com as mesmas cartas de Zelensky. Ontem ele afirmou mais uma vez que a Rússia não quer paz. Vamos lutar. E hoje, aliás, eu já fiz um vídeo curto, shorts e também no TikTok sobre isso. O ataque a Petersburgo, a Kronstadt e algumas outras localidades, incluindo Tyumen, aliás, lá de novo aquela refinaria. Vamos ver o que está acontecendo. Na noite de 6 de junho, justamente, drones atacaram vários alvos no território da Federação Russa. Foram atingidos São Petersburgo e a região de Leningrado, a base de petróleo em Slaviansk, no Krai de Krasnodar, e a refinaria Antipinsk, em Tyumen. Há incêndios, e eu vou mostrar um vídeo. Alguns também mostram os ataques, com refinarias pegando fogo. Em um deles, ocorreu um incêndio na região de Bolshaya Izhora, onde está localizado o 15º Arsenal de Munições da Marinha da Federação Russa. Lá começaram a detonar projéteis, torpedos, minas, provavelmente, e o barulho era tão forte que... vocês não estão me vendo. Mostrei esse mapa. E o barulho era tão forte que, no geral, assustou muitos moradores locais. Apesar das proibições, vídeos foram publicados, comentários foram publicados. Por isso, dá para obter alguma informação sobre isso. O que mais? Então não precisamos desse navegador. Vamos removê-lo. E agora temos essa imagem aqui que também não precisamos. Na região de Leningrado, já mencionei o incêndio. No distrito de Lomonosov, em Petersburgo, foram atacados técnicos de aquecimento, não uma usina marítima. Essa é uma empresa que cria armas submarinas. E em Peterhof, drones tentaram atingir um depósito de petróleo. Além disso, o Corpo de Cadetes Navais também foi atingido. Aliás, esse já é o 2º ataque a Petersburgo na última semana. O primeiro aconteceu em 3 de junho, justamente no dia da abertura do Fórum Econômico de Petersburgo. Naquele momento, os participantes caminhavam e viam ao longe fumaça dos objetos em chamas. Em Kronstadt, há problemas. No Krai de Krasnodar, drones atingiram uma base de petróleo em Ust-Labinsk, cerca de 400 quilômetros da linha de frente. Nos dizem que a área do incêndio chegou a 5.000 metros. É uma área enorme. A base de petróleo do Cazaquistão possui um parque de tanques com 28 reservatórios, com um volume total de quase 15.000 metros cúbicos. Lá não é armazenado petróleo. Lá é armazenada gasolina dos tipos I-92, I-95 e óleo diesel. A refinaria Antipinsk em Tyumen é uma das maiores refinarias privadas de petróleo da Rússia, com capacidade para 9 milhões de toneladas de petróleo por ano. E é isso que está acontecendo aqui. Aqui o incêndio é realmente enorme. Por
causa do clarão, isso é visível à noite. A fumaça sobe em coluna para o céu. Isso é um completo desastre. Sim, aqui tem palavrão. Enfim, acredite. O que esse jovem disse, pelo que entendi, quem estava filmando. Bom, o Zelensky declarou que já que o Putin quer lutar, então o Zelensky, pelo visto, também não é contra. E aí começa o ataque. Drones ucranianos atingiram arsenais da Marinha na noite de 6 de junho, informou Zelensky. A Rússia, na região de São Petersburgo, justamente a base em Kronstadt, o depósito de combustível no Krai de Krasnodar, ele faz piada de novo, não sei pela quantas vezes. Ele pensa que repetir a piada a torna mais engraçada, dizendo que são sanções ucranianas pela agressão, fruto do trabalho das Forças Armadas, Serviço de Segurança e Inteligência Militar da Ucrânia. Zelensky afirma que a guerra já deveria ter terminado, mas o líder russo insiste em lutar. Por isso, sanções ucranianas seguem devido à agressão. Não tenho dúvidas de que aquele mesmo milhar de cabeças de Zelensky, do blogueiro, que pertencem ao gabinete do presidente e fazem parte desse grupo de líderes falantes e poderosos, ainda vai repetir essa piada muitas vezes. Sanções de longo alcance, sanções de curto prazo, sanções poderosas, sanções explosivas. Essas piadas nós ainda vamos ouvir, provavelmente por muitos meses. Enquanto isso, eu sugiro ouvirmos pessoas sérias. Aqui temos líderes poderosos. No episódio de ontem não teve. Aliás, o episódio foi interessante e justamente foi sobre a carta de Zelensky, sobre a resposta de Putin a ela e também sobre outra resposta à resposta de Putin à carta de Zelensky. Então deem uma olhada, no meu canal ele é o penúltimo depois deste vídeo. Então aqui temos líderes poderosos. Ligamos nossa televisão. Mas antes vamos avaliar tudo o que foi dito com o nosso potoginômetro. Isso tudo eu acho que já vai ser poderoso. E de fato é assim mesmo. Por isso, mas vamos mudar de canal. Aqui temos Reva. Reva é o ex-ministro da Política Social, que certa vez disse que os aposentados vivem mal porque não têm dinheiro suficiente, pois comem pouco. O próprio Reva é um personagem magro, sempre aos gritos no estúdio. Mas ao que parece, ele passa fome, e por isso seu sistema nervoso está esgotado. Aliás, esse cara pode muito bem ir junto com Tuca e com alguns outros personagens para o Corpo 60 e mais. Agora, homens ucranianos com mais de 60 anos estão sendo chamados dizendo: vão como voluntários, não vamos mandar vocês para as tropas de assalto. Você pode se realizar em qualquer lugar, a qualquer momento e eme qualquer faixa de árvores. Por algum motivo, ninguém responde, mas esses personagens de cabelos grisalhos continuam nos contando sobre isso. E é melhor se proteger do Reva com um óculos de proteção e potência, porque essa radiação penetrante do contra-ataque vitorioso simplesmente cobre tudo naturalmente. Simplesmente cobre tudo naturalmente, sem proteção. Então, tomem cuidado. Então por que é desconfortável, né? O aniversário aceita tudo. Cumprimentos. Taniushka, feliz aniversário. Você é incrível. Sou um exemplo de homem. Agora imagine, eles têm maridos, homens, eles não são os meus. Bem, talvez vocês percebam que chove é bom, que graças a Deus o Putin está calando os bons. Eles precisam decidir quem são. É assim que eles vão parar de frente. Olha, eles já estão se decidindo, senhor Andrei. Por enquanto não é Parabellum, por enquanto é dinheiro e está tudo bem. Quando é que o Putin fica sem dinheiro? Quando é que o Putin fica sem dinheiro? Eles já estão acabando. Estão acabando de verdade. O Reva tem resposta para tudo. Deram só 2 palavras para ele falar. Ele já venceu todo mundo, ofendeu todo mundo. O Putin está ficando sem dinheiro. Só o Reva deu uma bela golada de água e, pelo visto, salvou a nação da derrota com isso. Simplesmente maravilhoso. Depois temos o Pokazashin pelos respingos. Não ouvi ele e o personagem eu mostrei pra vocês ontem. Tá bom, deixa pra lá. Vamos ver onde ele está aqui. Está lendo. Onde eles estão? Em casa eu demoro assim, sim. No geral, um militar bonito e grandalhão. Mas nós também temos isso aqui. Este é um certo ex-comandante Kupol. Todos também são magros. O jovem Lenin está dormindo. Kupol está tentando convencer Voloshin de algum conceito sobre Oreshnik. Nem todo Oreshnik voa. E Kupol parece saber disso melhor que os outros. Cerca de 5.000 ogivas, não sabemos o que realmente está lá. Por isso, com Oreshnik, encontraram várias explosões. E Daleko diz: qual Oreshnik voa e qual não voa? Nós não sabemos. Então, se não sabemos, para que falar sobre isso? Sinceramente, eu mal entendo para que serve tudo isso. Parece que o jovem Lenin vai decidir e falar algo agora. Nem todo esse caminho foi removido. E como isso vai chegar, como isso vai funcionar, nós não sabemos. Então, é claro, é uma intimidação, uma pressão moral sobre nós. Pode ser, mas não diria que podem. O jovem Lenin disse alguma coisa, mas naturalmente ninguém o ouviu. A cúpula avança, rasgando o corpo do inimigo
com os dentes e continua contando, às vezes a verdade nua e crua, cortando-a em pedacinhos numa salada chamada verdade. Smúzia, como se tivesse destruído muita coisa. Traduzir isso é difícil e nem vale a pena, pois são palavras complicadas. Mas ainda tem mais essa aqui. Isso é o Cupol novamente, mas agora com bochechas rosadas. Ele fala com outro personagem e deixa pra vocês decidirem com quem ele se parece. Vai ser interessante ouvir. Outra pessoa. E ele diz que é preciso atacar, e por isso, aparentemente, ele colocou um uniforme de camuflagem limpinho para a ocasião. Muito bem. Muito flexível. Na ciência militar, o ataque é prioridade, pois a defesa não resolve problemas. Defesa, certo. Por isso não precisamos de estruturas de fortificação. Vamos removê-las. Vamos atacar o tempo todo. Perfeito. Obrigado pelas legendas. Como podemos libertar nosso território apenas na defesa? Pelo contrário, estamos nos preparando para a defesa. E lá, as fronteiras de 91, mas ao contrário, estamos nos preparando para a defesa. E lá são as fronteiras de 91, certo? De 91, certo? De repente, lançamos uma ofensiva, libertamos nosso território. E quando as pessoas que estão na brigada, na linha de frente, disserem: pessoal, está tudo ótimo conosco, fomos bem preparados, nossas vidas estão sendo protegidas, temos um sistema de comando, temos um sistema de cooperação assim, então eles irão... Bem, pode ser. Mas sabe o problema? Justamente os da linha de frente não vão dizer isso. Simplesmente porque tudo é exatamente o oposto do que esse tal de Cupol está dizendo. Então é isso. Escrevam tudo o que vocês pensam sobre isso. Até mais, pessoal. Carguina, comandante do pelotão de engenharia de sapadores. Ela tem 21 anos e esse sonho romântico quase a levou para a infantaria. Na conversa, a garota disse que queria entrar na infantaria, mas acabou estudando na companhia de engenharia de sapadores. Até pouco tempo nos víamos todos os dias e agora não sabemos quando vamos nos encontrar de novo, o que é difícil. Estávamos preparadas emocionalmente. Gosto de como explode, de como queima. Aprendemos a construir fortificações, estradas, pontes e montar travessias flutuantes para nós mesmas. A relação é boa, são obedientes. As habilidades podem ser adquiridas.